Oiê, tudo bom? Eu sou a Mikan, Mika com 3 N's no final, e esse vídeo aqui é só um sonho. Daqui a pouco você acorda e tá atrasado pro trabalho, na verdade. Não precisa se beliscar, tá tudo bem. É que hoje eu vou falar das histórias da ficção que brincam com essa ideia do, na verdade, era tudo um sonho. Tem gente que acha que é uma tática meio preguiçosa, tem gente que ama quando isso aparece, mas fato é que tem muita história que fala sobre isso. Tem um monte de exemplo na cultura pop, tanto que eu tive até que dar uma reduzida, uma editada nos que eu ia trazer pra esse vídeo não ficar muito gigante. E esse tema aqui tem tudo a ver com o patrocinador de hoje, que é o Headspace. Pra quem não conhece, o Headspace é um aplicativo de meditação e mindfulness, que também tem uma área toda dedicada ao sono. Lá tem, por exemplo, os Sleepcasts, que são histórias narradas com uma voz suave, um som ambiente bem gostosinho, pra você relaxar antes de dormir. Eu sei que tem muita gente que comenta aqui nos vídeos que ouve o meu canal na hora de dormir, porque minha voz teoricamente acalma vocês, mas eu vou dizer que os Sleepcasts seguem bem mais esse propósito, tá? E olha só, tem vários Sleepcasts em português. Tem histórias, por exemplo, que você visita uma loja de antiguidades, uma montanha tranquila. Inclusive, entre os Sleepcasts em português, tem um com a voz do Rael. E pra você ouvir é muito fácil, é só clicar no link que tem aqui na descrição pra acessar o Headspace do seu celular. Aí você vai na aba Sono e de lá você seleciona Sleepcasts. Depois é só clicar em Depois do Carnaval, que é a história narrada pelo Rael, ou então em algum dos outros Sleepcasts que tem vários pra escolher. Depois me conta aqui nos comentários o que você achou dessa experiência. E quem sabe você não sonha com alguma história muito doida que nem algumas das que eu vou citar aqui no vídeo, hein? Aí se isso acontecer, me conta aqui nos comentários também. Bora falar dessas histórias então. Então bora lá falar de Era Tudo um Sonho. Cara, essa é uma das reviravoltas mais comuns e talvez até mais manjadas da ficção, né? Tem, óbvio, sempre vou trazer aqui, tem a página do TV Tropes que se chama All Just a Dream. Literalmente, apenas um sonho. E normalmente, quando é revelado que algo é só um sonho, isso costuma ser uma reviravolta, né? O tal do plot twist, que já tem um vídeo do Ficcionário aqui no canal explicando o que é uma reviravolta, o que pode ser considerado uma reviravolta. Nesse caso, esse vídeo aqui não é exatamente um ficcionário, tá? Até porque eu vou pegar vários tropos juntos que falam sobre essa questão dos sonhos. Mas é uma tática muito comum nas histórias você fazer essa grande reviravolta ser que aquela história não passava de um sonho e tudo que aconteceu antes meio que ou é ressignificado ou é até deixado de lado. Tudo que você acabou de ver, esquece. Era tudo um sonho. Isso pode ser desde algo leve, por exemplo, corta pra uma cena, aí acontece alguma coisa meio bizarra e em seguida é mostrado o nosso personagem acordando, até alguns exemplos bem drásticos, como dizer que tudo que aconteceu na última temporada de uma série era parte de um sonho, pra reverter tudo o que aconteceu nesses últimos tempos. Aliás, eu acho importante avisar, né, que como esse tema é bastante de reviravoltas e tal, vai ter alguns spoilers aqui e ali, porque muitas vezes tem aí a grande reviravolta é que era um sonho, tá? Então fiquem avisados que talvez tenha alguns spoilers. E aí eu já vou aproveitar então pra citar qual foi essa série que anulou uma temporada com esse negócio de Era Tudo um Sonho, que é Dallas. Na verdade, Dallas é mais uma novela americana, né? Mas ela tem muitas coisas que foram influentes na TV e nas séries em geral. E em Dallas tinha esse ator chamado Patrick Duffy que ia sair da série. E como essas novelas se estendem por muitos anos, é comum que os personagens saiam e tal, e aí dá um jeito de matar esse personagem ou fazer ele viajar pra muito longe pra que ele volte talvez depois numa participação. Aí mataram o personagem desse cara, que era o Bob Ewing. Ele morreu atropelado. Só que aí, na outra temporada, o ator voltou. Ele apareceu no primeiro episódio. E a grande revelação é que tudo que tinha acontecido na temporada anterior, o acidente dele e todas as outras coisas, tudo era um pesadelo da esposa dele. Ou seja, eles meio que voltaram atrás em todas as decisões narrativas da temporada anterior, usando esse artifício do sonho. E aí eu já vou dizer assim, que quando é um caso muito extremo desse jeito, as pessoas tendem a ficar muito bravas, assim, porque, imagina, elas viram uma história acontecer, sabe? Elas viram uma temporada de série, ou às vezes um episódio inteiro, alguma coisa, e chega lá no final e falam, então, na verdade, tudo que você viu, pode ignorar, continua tudo normal, todas essas mudanças, às vezes o personagem se declarou pro outro, não sei o quê. Não, cancela, tudo voltou a ser como era antes. E os fãs tendem a ficar bastante irritados com isso, tá? Então, assim, se você vai usar, tome cuidado.
ligado. Eu acho que um dos exemplos mais clássicos de Era Tudo um Sonho é de O Mágico de Oz. Esse filme ele é um clássico e ele inspirou muitas outras obras de várias formas, e eu não tô dizendo que ele inspirou outras obras a fazer esse negócio do Era Tudo um Sonho, porque já existia antes, mas ele com certeza é um dos exemplos mais famosos, né? Porque ao contrário do livro, eles decidiram fazer na adaptação do cinema essa cena final em que a Dorothy, quando ela pede pra voltar pra casa e tudo mais, corta pra ela no mundo preto e branco de novo, ardendo em febre e dando a entender que tudo que aconteceu, toda a jornada dela, tinha sido um sonho febril. E aí até aparecem os atores que fizeram os companheiros de viagem dela, né? O leão, o homem de lata, o espantalho e tudo mais. Aparecem os atores, assim, sem a maquiagem e tudo, pra meio que ser, olha só, essas pessoas que ela conhecia na vida real apareceram no sonho dela também. E como eu falei, existem exemplos de antes disso, tá? O Mágico de Oz é lá dos anos 30, mas você tem, por exemplo, histórias do século XIX, tipo um conto do Ambrose Bierce que se chama Um Incidente na Ponte de Owl Creek, que a história tá rolando e tal, e aí tem uma hora que é revelado que toda essa parte final da história se passou muito rápido quando o cara tava à beira da morte dele, ele tava num sonho à beira da morte. Essa história, inclusive, já foi super adaptada, ela virou depois episódio de Além da Imaginação, e tem um episódio de Black Mirror, que é aquele playtest, que é muito parecido com essa história, mas em uma ambientação completamente diferente, né? E é tão comum a gente ver histórias que lidam com isso de Era Tudo um Sonho, que o mais normal, até o mais marcante, é que elas não façam diretamente o Era Tudo um Sonho. Normalmente elas colocam isso um pouco em dúvida, dão uma subvertida ou deixam um pouco ambíguo, você fica, será que era tudo um sonho mesmo? Ou será que partes são um sonho e outras são reais? Por exemplo, Vanilla Sky tem uma interpretação de que tudo é um sonho, mas tem outras interpretações do filme que, ok, algumas partes podem ser reais. Ou, por exemplo, em Labirinto, o filme com David Bowie, que eles brincam muito com isso, porque a personagem acorda e pensa, foi tudo um sonho. Só que ela percebe que não, na verdade, tudo que ela tava achando que era um sonho, na verdade, continua na vida ao redor dela, então deve ser real. E a gente fica meio, eita, ok, tá, beleza. E às vezes nem precisa ser um sonho exatamente da pessoa deitar, dormir e aí acontecer a cena, né? Muitas vezes essa tática é usada pra coisas como visões. Eu lembro muito quando lançou o filme final de Crepúsculo, que um amigo meu foi assistir e voltou xingando pra caramba. Tem essa grande batalha final, não sei o que, os personagens morrem, não sei o que lá. E aí, no fim das contas, depois de toda essa batalha, na verdade, era uma visão. Era o que aconteceria se seguisse nesse caminho, não sei o que lá. E eu lembro que eu ouvi isso porque eu fiquei chocada, que é realmente o Era Tudo um Sonho, sabe? Mas assim, além dessa reviravolta de Era Tudo um Sonho, você também tem os sonhos usados em vários elementos da história, né? Um exemplo é quando o sonho pode ser uma ferramenta. Os personagens, às vezes, podem circular no mundo dos sonhos, podem ter controle sobre os próprios sonhos, tipo sonhos lúcidos e tal, ou podem controlar os sonhos de outras pessoas. Eu gosto muito de citar sempre nesse caso o filme Páprica, do Satoshi Kon, que é um dos meus filmes de animação preferidos. Em Páprica você tem uma tecnologia que torna possível entrar nos sonhos de outras pessoas para fins terapêuticos, né? Você chega lá e vai conversar com a pessoa, vai entender porque determinada coisa aparece no sonho dela, e é realmente muito legal ver as pessoas circulando ali pelo mundo dos sonhos, mas essa tecnologia é muito perigosa se cair em mãos erradas, em gente mal intencionada, que é meio o que acontece aí, fica tudo ameaçador e assustador, mas é muito da hora, vejam Páprica. Tem também o A Origem, ou Inception, né, que é basicamente a mesma coisa que Páprica. Não, brincadeira. É uma brincadeira, mas assim, com um pouquinho de fundo de verdade, assim. A Origem é legal, mas eu acho que dão muito mais crédito pro Nolan do que pro Satoshi Kon, e eu fico um pouco brava com isso. De qualquer forma, em Origem você também tem personagens circulando nos sonhos e tentando extrair informações aí, plantar ideias na cabeça de outras pessoas. Tem vários outros exemplos, como Gravity Falls, que o Bill Cipher consegue usar os sonhos pra tentar extrair informações, ou até casos mais perigosos ainda de circular nos sonhos, tipo A Hora do Pesadelo, que o Freddy Krueger consegue atacar quem tá dormindo sonhando. Uma variação disso, do sonho usado como ferramenta, ou que dê pra circular lá dentro e tal, é a pessoa que é colocada numa simulação que pode parecer meio que um sonho eterno, né? Normalmente quando isso acontece, o personagem é visto dormindo. Um dos exemplos mais clássicos, Matrix, que os humanos estão lá num sono contínuo e as máquinas criaram esse sonho pra que elas vivessem lá e tudo mais. E elas até tentaram
criar um sonho perfeito que acabou não dando muito certo. Então eles criaram a Matrix, que é mais vida normal, assim. E tem um jogo que eu acho bem legal a discussão que ele coloca sobre essas realidades que são criadas nos sonhos das pessoas, que é o Zelda Link's Awakening. Porque o mundo do jogo, na verdade, tá dentro do sonho de um peixe gigante, que é o Windfish. Sim, é mó legal. Pra não ficar tão manjada a reviravolta do Era Tudo um Sonho, tem histórias que pegam e dão uma misturada de ok, foi tudo um sonho, mas será que foi mesmo? Porque às vezes fica alguma coisa do sonho na vida real, e aí você se questiona se aquela experiência realmente não pode ter acontecido. Tem episódio do Maluco no Pedaço, por exemplo, que o Will acorda de um pesadelo, e aí quando ele vai falar lá com a família, todo mundo tá repetindo as mesmas falas. Então, será que ele tá revivendo aquilo? Será que ele voltou pro sonho? Será que ele nunca acordou do sonho? O que tá acontecendo? E outro exemplo que eu curto muito é o clipe de Thriller do Michael Jackson, porque você tem lá toda aquela parte, o Michael Jackson do mal e tal, e no final, a menina do clipe acorda de um pesadelo, ou seja, ela tava sonhando com tudo aquilo. Beleza, o Michael bonzinho tá lá, cuida dela e tal, só que quando ele vira pra câmera, ele tá com os olhos do clipe. Então, ela sonhou, mas tem uma certa referência na realidade? Será que aquela experiência foi real? Ou será que vai acontecer? Ela teve um sonho profético? Enfim, é muito legal quando tem esse tipo de coisa, eu acho a maior viagem. E eu gosto muito mais quando a obra deixa tudo meio ambíguo. Tem às vezes também que eles levam essa ambiguidade ao extremo, que é quando você tem camadas de sonhos, né? Você tem um sonho dentro de outro sonho, dentro de outro sonho. Um exemplo muito clássico é em A Origem, que você nunca sabe se a pessoa saiu daquele sonho de verdade, se ela não tava em outro e tudo mais. Então você fica muito noiado com todos os sinais do que pode ser sonho ou realidade. E aí, pra extrapolar essa coisa do Era Tudo um Sonho, tem histórias e exemplos, e às vezes você fica tão assim que você fica criando teorias a respeito disso, que às vezes o sonho é a realidade, e a realidade é o sonho. E aí você fica, Mikan, como assim? E pois é, mas o pior é que tem um exemplo que é muito antigo disso, que é uma citação atribuída ao filósofo chinês Chuang-Tzu, que assim, parece que não tem comprovação que é realmente dele, então acho importante falar isso, mas de qualquer forma, se não for dele, é muito antiga. Enfim, o que essa tal citação diz? Sonhei que era uma borboleta. Agora, acordei e já não sei se sou uma pessoa que sonhou que era uma borboleta ou uma borboleta que está sonhando que é uma pessoa. Ou seja, será que tudo que eu tô vivendo, na verdade, é um sonhinho na mente da borboleta? Isso vale muito para essas histórias que lidam com era um sonho ou era realidade? Às vezes, o que o personagem acha que é um sonho é a realidade, e enquanto ele tá dormindo, ele, na verdade, tá vivendo a vida real? Não sei, pode ser. É o dilema filosófico. Inclusive, eu acho que citaram esse dilema em Dark, da Netflix. Eu tenho quase certeza que sim. Que Dark adorava trazer várias citações, vários dilemas e tudo mais. E eu acho que esse é muito adequado, né? Mas, cara, eu gosto muito desse tipo de história. Apesar de eu achar que, sim, muitas vezes essa reviravolta do Era Tudo um Sonho é manjada, e eu entendo quando ela pode parecer como uma traição pro público, principalmente quando é pra você desfazer coisas corajosas, né? Vamos supor, eu finalmente fiz o casal ficar junto, eles deram um beijo, ele finalmente se declarou, ou então, finalmente derrotou o vilão, não sei o quê, e aí era tudo um sonho. Porque aí você sabe que você tá manipulando o seu público, você tá basicamente enganando ele, né? Quando você diz assim, olha, sinta essas emoções, aí agora cancele essas emoções todas. Eu acho que nesse caso é muito barato de usar, sabe? E eu entendo quando as pessoas criticam esse uso, porque eu concordo, eu acho que nesses casos é uma coisa barata, é apelativa, sabe? É meio clichê demais, não sei. Mas pra mim esse tipo de história brilha quando ele começa a questionar o que é a natureza de um sonho, o que é a natureza da realidade. Ou Westworld ali, né? É isso, né? O que é a vida deles como anfitriões, o que é a vida deles na vida real, ou em simulações, ou em não sei o que lá. Eu acho muito maravilhoso quando a gente começa a se questionar, começa a questionar a natureza da realidade em que os personagens estão, porque aí a história entra numa parte que costuma ser um pouco mais filosófica e eu gosto bastante quando entra nisso. Não sei se eu viajei muito aqui nesse vídeo, mas eu realmente adoro esse tema e eu poderia ficar falando muitas horas sobre ele, mas a gente tem que encerrar em algum momento. Então eu queria pedir pra vocês comentarem aqui embaixo quais exemplos faltaram. Eu tenho certeza que muitos deles faltaram, então comentem aí. Lembrando que tem o link aqui na descrição pra você baixar o Headspace e conhecer os Sleepcasts pra relaxar antes de dormir. Se você gostou, por favor, curte o vídeo e assina o canal. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!